Sétimo dia da campanha Luz em Meio às Trevas, Daniel capítulo 7. A partir de agora, a Bíblia vai relatar sobre experiências espirituais que Daniel teve no seu secreto, que Daniel teve juntamente para com Deus, e somente os dois. Até o capítulo 6, a Bíblia falou sobre acontecimentos do palácio. Agora a Bíblia vai falar de algo mais interessante, daquilo que acontece no secreto, porque é no secreto que Deus quer nos dar as maiores experiências com Ele. Amém? E no capítulo 7, Daniel tem um sonho, ele tem uma visão, e no versículo 9 ele diz: enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Está falando de Deus. Sua veste era branca como a neve, o seu cabelo era branco como a lã, o seu trono era envolta em fogo, as rodas do trono estavam em chamas, diante dele saía um rio de fogo, e milhares de milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Isso é uma visão sobre o fim dos tempos, quando Deus virá julgar toda a humanidade, as nossas obras, e nos dar galardão no céu, ou para aqueles que forem ser condenados, o seu destino eterno de juízo. Mas nós estaremos naquele grupo que a Bíblia diz, milhares de milhares o serviam. Nós queremos estar entre esse povo, então nós precisamos servir ao Rei da glória e obedecê-lo em todos os seus mandamentos. E aí termina dizendo nessa parte que o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Quais livros são esses? Meus irmãos, impossível dizermos exatamente quais livros são esses, mas a Bíblia fala sobre o livro da vida, que está lá no Apocalipse. A Bíblia fala no próprio livro de Daniel que existe um livro chamado livro da verdade. Alguns dizem que existe o livro das obras. Então, existem algumas ideias, algumas teorias a respeito de que livros são esses, mas nós não temos certeza. Amém? Só que livros vão ser abertos diante de Deus. Quem sabe a própria Bíblia estará ali. O fato é que Deus julgará cada um de nós e nos retribuirá segundo a nossa fé em Cristo Jesus ou não, segundo as nossas obras, boas ou más. Então, esteja preparado para aquele dia, porque naquele dia ele virá como fogo. O seu trono estava envolto em fogo, as rodas do trono eram em chamas, e diante daquele trono saía um rio de fogo. Então esteja preparado, porque o dia do Senhor vem como fogo. Amém? Que isso traga temor a nós. E no versículo 13, Daniel diz, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, está falando de Jesus, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião, está falando do Pai, e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Jesus disse em Mateus 28, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Aí Daniel continua, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. O que a Bíblia diz? Que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Faça isso enquanto é tempo. E Daniel termina essa parte dizendo, seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! O nosso Senhor Jesus vem com os seus anjos, com poder e glória sobre as nuvens, para colocar de vez o seu reino eterno em ação, e nós entraremos juntamente com o nosso Salvador neste reino eterno e viveremos para sempre ao seu lado. Mas aí, Daniel ele começa a receber a interpretação daquele sonho. Naquele sonho não tem apenas coisas boas. A Bíblia aqui está falando também sobre o anticristo, que se levantará no fim dos tempos e perseguirá os escolhidos de Deus. Repare o versículo 21. Enquanto eu observava, este chifre guerreava contra os santos, está falando do anticristo, no fim dos tempos, e os derrotava.
A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 e 8, que por um período de tempo determinado por Deus, então Deus continua no controle de todas as coisas, o anticristo perseguirá e de certa forma até acabará tendo sucesso, pois acabará conseguindo matar muitos cristãos, mas é por um período de tempo. Amém? Versículo 22 de Daniel. Então, versículo 21, enquanto eu observava o chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Versículo 22, até que o ancião, Deus, veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Então, qual que é o início aqui desta revelação? O início é de perseguição aos cristãos, aos santos, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. É de dificuldade, é de luta, é de morte. Mas o fim deles é o qual? O fim deles é reinar juntamente com Deus, E chegou a hora deles tomarem posse do reino, a mesma coisa que está lá no versículo 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todos os céus serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então nós iremos reinar juntamente com Cristo. Isso também está escrito em 2 Timóteo 2,12, também está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, nós iremos reinar juntamente com Cristo, mas ainda assim a Bíblia está falando que aqueles governantes, aqueles que irão reinar, continuarão lhe adorando e lhe obedecendo. Então, Cristo vai nos colocar para reinar juntamente dele, mas não se engane, ainda estaremos debaixo dele, ainda seremos menores, ele ainda será adorado, exaltado, louvado e engrandecido por toda a eternidade. Mas preste atenção, o começo nosso aqui na terra é de perseguição, é de dificuldade, de renúncia, mas o nosso fim será de glória. Por isso que a Bíblia diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, leves e momentâneas, não podem ser comparadas com o peso de glória eterno que nos há de ser revelado. Então, o que nós passamos na terra é leve e momentânea tribulação. O que nós vamos ter no céu é um peso de glória eterno, não tem comparação. É por isso que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o final das coisas é melhor do que o seu começo. O anticristo, e ainda antes do homem, o anticristo se revelar, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está aí, a perseguição para os cristãos já acontece, E muitas vezes nós sofremos por causa disso, mas a boa notícia é, 1 João capítulo 3, versículo 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Então, Deus, aleluia, Deus Pai enviou Jesus Cristo à terra para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados e para destruir toda a obra do diabo. Então o diabo pode tentar, o diabo pode se levantar, mas Deus destruirá todas as obras do diabo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 16, versículo 20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Daniel recebeu uma revelação. No fim dos tempos vai se levantar um reino que vai perseguir e por um momento determinado por Deus vai ter vitória sobre o povo de Deus. Mas no fim, Deus se levanta, julga as nações e coloca os seus filhos para reinar. O nosso final é de reinado. O nosso final é de glória juntamente com Deus. Mas que então nós possamos perseverar, firmados na palavra dele, até que isso aconteça. Se levante o vento que for, a prova que for, a dificuldade que for, não negue ao Senhor, mas assim como Daniel, continue a vida toda sendo luz em meio às trevas. E aí finalmente Daniel diz no versículo 28, esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas comigo. Outra tradução diz, mas guardei estas coisas no meu coração. Então, quando nós falamos de fim dos tempos, às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente fica aterrorizado, como Daniel ficou aqui, mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer o quê? Com as palavras que falam a respeito do fim dos tempos. Devemos guardá-las no nosso coração,
Toda palavra que Deus libera sobre a sua vida, você deve o quê? Guardá-la no coração. Isso fala sobre o quê? Quando a Bíblia diz sobre guardar, fala também sobre obedecer. Guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Mas também está falando, guardar no coração fala sobre crer. Daniel até mesmo ficou com medo a respeito daquilo, mas creu. E quem crê deve obedecer. Esse é o sinal de quem crê, quem obedece. E também diz, guardei no coração. Ou seja, ele não compartilhou com todo mundo, mas guardou para si, guardou no coração, porque tem coisas que nós não devemos compartilhar com todo mundo. O céu fala com a gente deve guardar no nosso coração até que aquilo aconteça. Então, Deus liberou uma palavra sobre você, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, ou propriamente falando da maior revelação que existe, que é a Bíblia. Guarde essas palavras da Bíblia Sagrada, guarde as palavras que Deus, através do Espírito Santo, através de um profeta, através de alguém te entregou, guarde-as no coração, creia nela, não deixe que nada te atemorize, não deixe que nada te desanime, ainda que se levante o anticristo, ainda que se levante a luta que for, a prova que for, guarde as palavras de Deus no seu coração, obedeça ao Rei da Glória e fique firme, porque o final das coisas será melhor do que o começo, e o nosso final será de reinar com Cristo para todo o sempre, de eternidade em eternidade. O que isso significa? Vai valer a pena. Amém? Vai valer a pena. Então seja fiel até a morte e Cristo nos dará a coroa da vida, como está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Amém? Que o Senhor te abençoe.